Boa noite, boa segunda-feira, boa noite de segunda-feira a todos. Mais um programa TDAH, TEA Todd em Foco. Neuropsicóloga Sandra Kies. Gente, olha só, hoje eu estou em casa, né? Estou me recuperando de um problema de saúde, então a gravação ela está sendo feita diretamente da minha sala de estudos, né? Então é um pouquinho diferente, né, do cotidiano, enfim, tá? E hoje é um programa um pouco diferente porque eu não vou fazer uma abordagem referida à questão de conteúdos e a temática dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje eu vou falar um pouco das clínicas, né? Do nosso trabalho, da nossa história, da nossa trajetória. Então, como todos sabem, nós temos uma rede de clínicas, né? Que se constituiu numa história muito bonita, né? Que ela começou lá em 2016, quando eu me formei na faculdade, né? E ela foi ganhando espaço. Até então ela não era Lab Neuro, ela era Kies Clinical Center, né? Mas a gente teve todo aquele processo da pandemia, enfim, onde nós tivemos que parar os trabalhos, as clínicas tiveram que ser fechadas e a gente teve que recomeçar, né, se reinventar, assim como muitas pessoas fizeram naquele período da pandemia, né? Mas tudo é um crescimento, tudo isso é um aprendizado, né? Então, hoje, né, se constituiu uma rede nova, né? Nós iniciamos com consultório logo depois da pandemia, em Itapejara, né? Onde eu já tinha consultório antes da pandemia também. E fomos investindo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do conhecimento, da busca pelo conhecimento, do aperfeiçoamento. Eu acho que o conhecimento é algo que nos faz crescer, nos fortalece, nos torna pessoas e seres humanos cada dia melhor. Sempre tenho convicta comigo que se tem algo que as pessoas não nos tiram é a busca pelo conhecimento, é aquilo que a gente adquire com o passar dos anos, né? Antes do material, para mim, o conhecimento ele é a consolidação do material. Então, tudo vem agregar a partir daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente sofre. Às vezes a gente perde, já tivemos muitas perdas, né? Ali na pandemia a gente teve isso, onde a gente perdeu, onde a gente teve que reconstruir tudo de novo, né? Então nada foi fácil. Então existe por trás de tudo isso uma história, uma dinâmica que dá a base da estrutura que é a Lab Neuro hoje, né? Então a Lab Neuro hoje ela vem constituída dentro de um propósito, ela tem um formato, ela nasceu de algo, né? Então ela não foi só uma clínica que foi aberta, não, ela tem uma história, ela veio com um propósito. Então os nossos negócios, as nossas empresas, elas só se constituem a partir do momento em que a gente constrói juntamente com a abertura dela o propósito da história dela, né? Então a Lab Neuro foi um projeto permanente, tá? Onde a gente foi configurando as questões do neurodesenvolvimento. Quando nós tínhamos as clínicas antigas, nós não falávamos ainda da abordagem do autismo, como que as coisas aconteciam, até porque não tinha essa demanda em relação a essa abordagem, a essa vinda, né, do espectro de uma maneira como a gente tem se deparado agora na atualidade, né? Então, tipo, tudo é construção, tudo é conhecimento, né? E eles foram chegando e a gente teve que buscar. A gente teve que estudar e a gente teve que organizar o sistema clínico para dar a estrutura a infra que necessitava para o desenvolvimento dessas crianças do transtorno do espectro autista. Eu estudei a questão do espectro autista na pós-graduação em educação especial lá em
2008, 2010. Então, assim, era uma coisa que, tipo assim, a gente fez um estudo bem breve em relação, mas não tinha, né? Nós não tínhamos essa realidade 100%. Nós tínhamos pessoas do espectro autista, sim, assim como nós tínhamos o TDAH, que era o mais comum, né? Mas não com tanta demanda como agora e não nos exigiam tanto conhecimento quanto agora, né? Então, ela foi se constituindo, né? E aí, então, a Labneuro, juntamente com o consultório de Itapejara, então a gente deu abertura a esse CNPJ, a essa história da Labneuro, em novembro de 2018, né? Então, atualmente, nós temos 2 unidades, né? E um consultório piloto. Esse consultório piloto é um consultório dentro de uma clínica, onde a gente loca um espaço, e ali nós temos a demanda, onde a gente atende algumas avaliações neuropsicológicas, algumas crianças estão em processo de atendimento devido a questões comportamentais, emocionais, com dificuldades de aprendizagem, né? Então, a gente tem ali dentro desse consultório piloto, que fica em Passo Fundo, na Clínica Olhar, essa demanda, onde eu tenho uma profissional lá, que é a doutora Carla, que faz essa cobertura para mim, das triagens, enfim, né? Onde eu me desloco uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para dar o suporte necessário dentro daquela configuração, né? Então, para possibilitar os atendimentos, né, essas clínicas, elas têm um objetivo de serem pioneiras aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul, tá? Por quê? O nosso foco é o neurodesenvolvimento, tá? E para isso, a gente precisa entender que sempre há períodos de observação, de análise, em cada fase dessas áreas de desenvolvimento. Então, essa estrutura clínica, aquilo que a gente pauta como trabalho, né, a prestação dos serviços aos nossos pacientes, eles têm de fato o reconhecimento do início do período de desenvolvimento, tá? Então, quando se manifesta cedo, o transtorno vem se manifestar cedo, precocemente, a gente ter esse olhar, já fazer o encaminhamento para a intervenção pautada no princípio da evolução dessa criança, respeitando a fase do desenvolvimento dela, né? Sempre pensando o que pode ser feito para evitar o prejuízo, né, em relação ao funcionamento pessoal, social, acadêmico e futuramente profissional desse pequeno que vai se tornar um adolescente, um jovem e um adulto na nossa sociedade, né? A gente respeita muito a questão da análise dos déficits do desenvolvimento, que eles vão variando desde as limitações específicas da aprendizagem, né? A questão do controle das funções executivas, dos prejuízos globais em habilidades sociais e inteligência. Então, a gente faz essa análise, tenta entender, tenta buscar onde que tudo isso começou, porque dentro dessa configuração eu trabalho com uma avaliação psicológica e neuropsicológica. Então, eu respeito muito essas etapas, porque eu preciso entender aonde que tudo iniciou, quais são os principais prejuízos que essa criança teve, o que isso pode acarretar no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, para que eu consiga estabelecer um plano de tratamento que ela venha a evoluir e que isso deixe de ser um déficit. Só no ano passado, tá, gente, o nosso número de atendimentos com uma unidade e o consultório piloto foram prestados mais de 2.364 horas de atendimento, né? Isso é muita coisa, certo?
o nosso negócio, respeitando a ordem da construção, seu nascimento, fortalecimento, desenvolvimento, ele tem por base, gente, sempre a filosofia daquilo que nos compõe, né? Todos nós temos uma filosofia de vida, né? As nossas empresas também têm uma filosofia de trabalho, né? A filosofia das clínicas Lab Neuro, ela se constitui dentro da reflexão filosófica acerca das questões que incomodam em nossas existências singulares, tá? Um olhar dirigido às nossas crenças, às justificativas dos nossos modos de existências, os motivos das nossas escolhas, os nossos posicionamentos diante de nós mesmos, do mundo dos outros, visando o aspecto clínico de qualidade, assim como um conceito em formação profissional. Essa é a nossa filosofia das redes clínicas Lab Neuro. Qual o objetivo delas, né? Gente, o objetivo é o principal, tá? É o coração de tudo isso, tá? O nosso objetivo geral da existência dessas clínicas é prestar assistência de saúde única, humanizada, com foco na prevenção e qualidade de vida, sendo referência em atendimentos em saúde. Essa é a nosso grande foco, nosso grande objetivo. Assim como estar oportunizando cursos de ensino, extensão para inserção nas práticas profissionais e nas demandas internas e externas. Então, além de nós prestarmos os nossos serviços com qualidade dentro das clínicas Lab Neuro, a gente também se preocupa com relação à formação, à capacitação, né? A formação de novos profissionais que vão estar atuando. Hoje, o nosso corpo clínico, a maior parte dele se constitui por profissionais que fizeram parte da minha caminhada, né? Alunas de pós-graduação, que foram minhas alunas de pós-graduação, colegas de faculdade na psicologia, a qual nós construímos uma história, uma caminhada juntas, né? Então, o corpo clínico da Lab Neuro, ela tem uma condição estabelecida dentro desses princípios, né? Todo negócio, para ser bem organizado, ele tem que ter a sua missão, ele precisa ter visão e ele precisa sempre levar adiante, né, na primeira esfera, a questão dos valores, tá? Então, a nossa missão, gente, é ser referência em saúde e ensino. É prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação. É isso. Os nossos pequenos estão passando pelas nossas mãos. Cada um que a gente alfabetiza lá dentro da clínica, cada um que aprende a desenvolver a fala lá dentro da clínica, ele começou a dar passos significativos que vão auxiliar eles na formação do seu caráter, da sua competência, e eles vão estar brilhando na sociedade. Então, esses para nós já vão ser crianças e a futuros adultos com alta qualificação, porque a gente alimenta isso dentro do coraçãozinho deles, para que eles acreditem no potencial que eles têm em relação à sua própria capacidade, né? A nossa visão é estar transformando a realidade com inovação em saúde. Para que isso aconteça, a formação tem que estar sempre presente, a gente tem que estar sempre buscando conhecimentos, a gente tem que estar sempre agregando coisas novas, a gente tem que estar sempre reciclando, a gente precisa estar em constante atenção, né, ao cuidar e vigiar, né? Então a gente precisa estar sempre atento a todas as mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. Para mim é fácil falar isso, eu tenho uma mente hiperativa. Talvez para outras pessoas seja difícil, mas eu consigo pensar sobre o que pode acontecer à frente, que pode vir a auxiliar na minha caminhada do agora. Os valores também são importantes. Mesmo que a nossa sociedade tente distorcer, dizer que eles não são importantes, eles são, e muitos. Tanto para a nossa vida quanto para a nossa carreira profissional.
e para as nossas empresas também. Afinal de contas, nós trabalhamos com seres humanos, não é mesmo? Então, respeito à pessoa é o primordial, né, gente? A gente tem que ter empatia, né, e o cuidado em relação a isso. Reconhecer o direito de cada um, tomar as decisões e agir em um ambiente de acolhida, valorização, confiança, respeito às suas individualidades. Competência técnica, promover o aprimoramento, a permanência, a de excelência, a agilidade, efetividade nos serviços prestados à instituição. Trabalho em equipe, estimular e proporcionar condições para estar atuando de maneira integrada, coesa, colaborativa entre os membros de um grupo, entre os integrantes e em diferentes equipes. Comprometimento institucional, promover, né, fazer a promoção e estimular a responsabilidade dos colaboradores com os resultados institucionais, sustentada pelo orgulho de integrar, de ajudar, construir permanentemente uma instituição de excelência, como é o caso da Lab Neuro. A responsabilidade social, comprometer-se com a saúde integral das pessoas e com a sustentabilidade econômica do ambiente, contribuindo para a qualidade de vida da cidadania e do desenvolvimento das pessoas. Então, é assim que a Lab Neuro nasceu. É com esse intuito que as clínicas Lab Neuro se fazem presentes, prestando esses serviços às comunidades hoje, de um modo geral. Então, a Lab Neuro, ela tem uma equipe de profissionais extremamente qualificados e estão por a Lab Neuro hoje em seus serviços, tá? O que a gente presta de serviços, afinal de contas, né? Então, nós temos os profissionais que atuam em diversas áreas do corpo clínico da clínica, tá? E nós temos uma rede de apoio por trás de nós, certo, gente? Então, a avaliação neuropsicológica, então a gente faz todas as investigações, os diagnósticos das crianças, né, para entender se a criança realmente tem compatibilidade com o TDAH, com o déficit de atenção, hiperatividade que compõe o TDAH, a questão do autismo, qual é o grau de comprometimento que essa criança tem, se tem a deficiência intelectual, se tem falha no desenvolvimento da linguagem, qual é o grau, onde que a gente realmente pode pontuar ela dentro dos seus níveis do autismo, né? Então a gente faz as avaliações neuropsicológicas. Essas avaliações são extremamente, para mim é algo extremamente sério. Eu demoro muito tempo para desenvolver, eu demoro muito tempo para analisar. Por quê? Justamente porque ali eu estou deferindo uma situação, uma hipótese que pode ser que traga uma linha, um caminho para o tratamento dessa criança, como também eu posso estar aqui um pouco colocando um rótulo que não é. Então, na avaliação neuropsicológica, eu tomo todo o cuidado para que essa criança não venha ter prejuízos em relação a essas hipóteses diagnósticas, tá? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles vão englobar, tá? As terapias em ABA, análise aplicada do comportamento. Gente, a nossa clínica está se fundamentando dentro daquilo que tem que ser realmente as análises aplicadas. Eu não vou abrir mão disso, porque isso para mim também é questão de qualidade, é questão de excelência, é questão de compromisso com os nossos pacientes. O ABA, todo mundo sabe que ele é uma ciência, ele não é um método, né? Então, hoje eu faço análise aplicada do comportamento, tá? Pós-graduação, já estou quase na metade para finalizar, um pouquinho mais da metade para finalizar. Eu já estou em supervisão, cumprindo a carga horária necessária das supervisões, com uma equipe, tá? Que é vinculada a uma instituição norte-americana com certificação para dar essas supervisões, porque a partir da finalização da pós-graduação, com as horas de supervisão adequada,
eu vou estar me submetendo a uma prova internacional para que eu seja certificada como analista comportamental internacional, né? Então eu vou estar dentro das normas e a clínica também vai estar dentro das normas, tá? A clínica também está passando por uma modificação aonde essa modificação ela vai estar dando a segurança necessária, tá? Dentro das principais regras daquilo que a ANPAC, tá? Necessita para que realmente os pacientes possam ser direcionados para nós com a segurança de que nós estamos trabalhando a análise aplicada de forma correta, dentro daquilo que realmente deve ser, com os profissionais com a qualificação adequada. Então, todos os meus profissionais vão passar pela prova do CABA-BR, tanto os aplicadores, tá? Quanto eu, supervisora, também vou estar passando assim que finalizar as etapas das supervisões que são exigidas para a gente chegar até essa certificação. Só que é uma longa caminhada para que tudo isso aconteça, tá? As clínicas, a questão documental, a questão daquilo que se exige dentro das normas, eu busco levar sempre muito a sério, porque eu gosto de ter tudo muito bem organizado na estrutura, porque é isso que dá a base para que os resultados aconteçam, assim como a inserção de novos programas. Até hoje mesmo, nós estávamos em negociação com uma plataforma específica de correlação de dados, né, e alimentação de dados das crianças que são do autismo dentro das competências necessárias das suas evoluções mensais, semanais, enfim, né? Que a gente precisa estar fazendo toda vez, né? Então, a análise aplicada, ela é um conjunto de situações que começam lá dentro da clínica e se dão por ordem de critérios, né? Até onde a gente tem o processo da evolução dessa criança. Então, a gente também está fazendo uma busca por um novo meio de plataformas para que a gente consiga cada vez estar mais com resultados mais evidentes e alimentando o sistema de uma maneira que possa ser visto tanto pelo poder público quanto pelo poder público na esfera estadual. E para aqueles que não acham que o ABA não tem nenhuma evolução, né, que eu acho que às vezes as pessoas precisam ter conhecimento para dizer que o ABA não é eficaz, quando a gente vê que os resultados são eficazes, né? Então, a gente vai estar agregando tudo isso para fazer com que os resultados sejam cada vez mais visíveis e mais fáceis de serem interpretados por todos, tá? Atendimentos psicológicos, tanto na área adulta quanto na área adulta nós temos um psicólogo que faz essa parte na TCC, tá? Nós temos o psicólogo que trabalha com a área infantil. Eu mesma gosto bastante da área infantil, né? Atendimentos na área da psicopedagogia. A gente tem a psicóloga, né, que tem a formação em psicopedagogia. Então, em relação, às vezes, às demandas dos planos de saúde e tudo mais, nós temos esse amparo justamente porque a psicóloga é psicopedagoga também, né? E neuropsicóloga, nesse caso sou eu. Então, eu tenho uma formação bem ampla, boa, que dá bom suporte para aquilo que é necessário para o bom andamento das clínicas, tá? E a gente tem a terapia ocupacional, né? Então, a gente tem o terapeuta ocupacional, que tem a sua sala multissensorial para o atendimento dessas crianças autistas dentro do complexo da clínica. A psicomotricista, os fonoaudiólogos, né? Então, a gente tem uma equipe boa onde a gente consegue dar o suporte tudo em um local só, sem a criança ter que estar pipocando de local em local. Então, a nossa equipe trabalha unificada. Então, a gente faz os planos com as supervisões e a gente estrutura tudo ali. Todo mundo tem acesso às plataformas, sabe o que foi trabalhado, né? O que precisa ser modificado. As crianças têm o plano estratégico individual, o PEI e o PIC, né? Então, a gente já tem tudo uma formulação bem estruturada, tá? Então, isso é um compromisso que a gente tem, certo? Convênios, gente. O que a gente tem? Vocês vão ouvir alguns barulhos porque a minha casa fica ao meio do comércio aqui, então tem gente trabalhando nas laterais aqui onde eu estudo, tá?
Então, assim, treinamentos de professores, a gente convenia para treinamentos de professores, treinamentos de servidores, monitores, profissionais da saúde na linha do manejo do TEA, TDAH e TOD e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Trabalhamos com pós-graduação, cursos livres, tá? Até, por enquanto, a questão da pós e dos cursos livres eu deixei dar uma paradinha, porque tem bastante coisa acontecendo nesse momento. Então, nós optamos por deixar isso para uma próxima etapa no ano que vem, tá? Prestação de serviços. Nossa prestação de serviços hoje, a maioria é particulares, tá? A gente tem alguns convênios com o Comaja, com a Cacive, a Med, VidaCard, Hospital São Vicente no consultório piloto de Passo Fundo, algumas prefeituras, terapias judiciais do estado e algumas demandas de alguns municípios, tá? Então, a gente tem uma abrangência regional. Com o Comaja, hoje, eu acabo atendendo também toda a região de Ibirubá, né? Então, eu pego lá em cima toda aquela região, Ibirubá, Três Passos, Ijuí, né? Essa demanda, São José do Herval, essas demandas acabam vindo para Passo Fundo para os atendimentos no consultório piloto, tá? Então, a gente trabalha com projetos, tá? A gente faz análise da realidade profissional, identificação de problemas, a gente tenta demonstrar em relação a quais são as principais tendências de tudo isso, né? Então, um aspecto geral, a gente tenta abranger de uma forma geral, ampla, que é isso que acaba trazendo o diferencial da clínica. Todos os nossos profissionais da clínica Labneuro, eles são profissionais de qualificação. Todos com graduação, com especialização, com formação em análise aplicada, né? Todos eles, de certa forma, todos estão muito bem organizados nessa esfera de formação, tá? Eu, como uma das principais profissionais e que estou mais à linha de frente de tudo isso, para quem não sabe, eu tenho minha formação inicial no magistério. Eu fiz pedagogia, eu fui professora de escola estadual durante 10 anos, tá? Estadual e municipal. Eu estive tanto nas séries iniciais quanto na educação infantil, atuando como professora. Trabalhei como profissional de educação especial em um município aqui da região, né? E como psicopedagoga também. Então, assim, eu tenho a minha formação ampla. Então, eu venho da educação, eu adentro a área da saúde com a psicologia, eu tenho a pós em neuropsicologia, eu sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista pela segunda vez, eu estou com o mestrado, aí eu fui para o meu doutorado, estou em doutoramento, né? Eu tinha iniciado o doutorado numa instituição, aí eu não gostei muito da metodologia, acabei trancando, e aí eu acabei optando por fazer o meu mestrado internacional. Então eu faço o meu mestrado na Universidade UCES de Buenos Aires, na Argentina, em psicologia, tá? Hoje eu estou com esse doutorado em andamento, né, gente? Então, a partir do ano que vem eu começo as pesquisas, então vai ser um ano de bastante trabalho, né? E atuo bastante dentro da questão das formações. Eu às vezes cubro professores de pós-graduação, né, dou aula em algumas disciplinas de pós-graduação também. Então eu tenho uma vasta formação e eu gosto sempre de mais, né? Até essa semana eu recebi um indicativo de um mestrado em neurociências, achei maravilhoso, mas devido à minha demanda hoje eu tô em pós, eu tô em 2 pós ao mesmo tempo, eu tô no doutorado. Eu tenho a formação TND, que eu estou repetindo novamente, né? Porque eu fiz o semestre passado, e aí agora eu estou dando uma direcionada para entender melhor os processos, né? Então, assim, eu trabalho pautado numa carreira sólida para fazer e transformar vidas. O meu objetivo é transformar vidas. Por quê? Porque eu já fui, gente, uma criança de 10 anos não alfabetizada. Eu sou hoje uma adulta TDAH, a infância
do TDAH. Foi difícil para mim porque não tinha conhecimentos nenhum em relação a isso. Tudo foi muito duro. E hoje nós temos muito conhecimento. E hoje eu olho para essas crianças com o olhar de acreditar no potencial e desenvolvimento de cada uma delas ali dentro da clínica. É como se eu, em alguns momentos, principalmente nas crianças que têm muita dificuldade, é como se em alguns momentos eu olhasse para mim mesma. E eu sei o quanto foi difícil. E eu sei o quanto foi difícil ver as pessoas não acreditarem no meu potencial, não acreditarem que eu seria capaz de me desenvolver. E foi muito triste essa caminhada até conseguir alcançar tudo que eu alcancei nessa caminhada. Então, dentro das nossas redes de clínicas, não é só questão material, não é só questão financeira. Ela é importante, mas ela não é tudo. Ali tem propósito de vida, ali tem propósito de transformação. E agora, a partir do próximo mês, a gente vai estar trazendo para toda a comunidade de Lagoa Vermelha boas notícias, porque nós temos 2 projetos que estão prontos para serem tirados do papel, aonde a gente vai envolver comunidade, aonde a gente vai envolver os pais e as famílias dessas crianças, para que essas famílias consigam, pelo menos, ter um pouco de apoio em relação ao tratamento dessas crianças, tanto na área das terapias, quanto na questão dos seus próprios medicamentos. Então, esse é o intuito da Lab Neuro. Esse é o nosso intuito de trabalho. É transformação de vida. É transformação de vida. Essas redes de clínicas Lab Neuro, elas estão sendo constituídas não por nós, mas por um propósito de Deus na vida das outras pessoas. Ali tem propósito de Deus na vida das pessoas e eu honro muito isso. Honro mesmo. Porque se tudo aconteceu comigo, foi para me preparar para esse momento, para estar atuando diretamente com essas crianças. É estar ajudando essas famílias. Eu sinto muito quando as pessoas criticam uma mãe neurodivergente. Elas não sabem o que essas mães passam. Elas não sabem as dores que essas mães carregam. Se elas soubessem, elas nunca o julgariam. É muito desesperador, vendo que seus filhos precisam de auxílio, precisam de tratamento, e nada é feito por elas. Infelizmente, a nossa sociedade julga muito mais do que ajuda. A nossa sociedade condena muito mais do que estende a mão. Isso só traz prejuízos. Só traz desamor, desafeto. Só traz insegurança. Às vezes tem mães que chegam ao ponto de desistir de si. E dói, gente, ver isso. Eu sou mãe. Eu tenho filhos. E quando eles estão com febre, quando eles estão com alguma infecção na garganta, alguma coisa, a gente já sente. A gente já se desespera. A gente busca unidades de saúde. Às vezes a gente não tem respaldo. E a gente tem que correr. A gente tira de onde não tem. Às vezes a gente tira de onde não tem para auxiliar no tratamento daquele momento. Porque a gente entende que a saúde deles vale muito mais que todas as outras coisas. Então, a gente fica um abraço. Vão ter alguns ruídos por trás, algumas falas, alguns barulhos nesses vídeos. Mas é aqui onde eu me escondo. É aqui onde eu estudo. Esse é o meu cantinho. Onde eu faço os meus trabalhos, onde eu assisto as minhas aulas, né? Então, fica um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estaremos juntos em breve. Até!